A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Nós faremos menção do versículo 32 ao versículo 37. Queremos louvar a Deus pela oportunidade que Deus nos concedeu. Podemos estarmos aqui nesta noite com os irmãos. Todos acharam? 1 Samuel 17, 32 tem aí por título, por epígrafe: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo virá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, eu livrava de sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Oremos ao Senhor. Amado Deus, no nome de Jesus nós queremos te louvar nesta noite, por essa oportunidade de adentrarmos a tua casa. E queremos, Deus, oh Espírito Santo, que tu nesta noite nos alimente do céu, fale conosco, nos dê uma sacudida na nossa alma, no nosso espírito, e nos faça sairmos daqui diferente, regozijando, sabendo que só o Senhor é Deus. Fala conosco, Espírito, é o que nós te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Os irmãos, podemos tomar assento. Apesar desse título ter aí, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Não é da peleja do gigante Davi que eu quero falar nesta noite, mas é sobre Saul e sobre Davi. E nós vamos dar um tema a essa mensagem. O tema que nós vamos dar a essa mensagem nesta noite é da forma como você vê o problema determina o seu estado de espírito. Quando isso, da forma como você vê o problema determina o seu estado de espírito. Irmãos, ninguém nesse mundo está isento de passar por problemas. Ninguém está imune a enfrentar problemas, vicissitudes, momentos difíceis e momentos adversos. Servindo ao Senhor ou não servindo ao Senhor, sendo crente ou não crente, estando na igreja ou fora da igreja, os problemas, eles estão contextualizados com o ser humano que está na esfera terrena. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos que enfrentá-los, nós teremos que irmos para cima deles, e nós não poderemos recuarmos concernente às situações adversas que sobrevêm e que sobrevirão nas nossas vidas em demanda a nós. Saul, quando viu um problema que se pôs diante dele, a Bíblia diz que um homem de aproximadamente 3 metros de altura, um homem que é acostumado a guerrear desde a sua meninice e da sua infância, se colocou diante de Israel por cerca de 40 dias, ao amanhecer e ao entardecer, um período de 80 vezes, pedindo dele um homem para que lute comigo.
se esse homem me vencer, nós serviremos a vocês. Mas se nós vencê-lo, vocês servirão a nós. E quando Saul viu o tamanho do problema que estava vindo em demanda a ele, Saul se enclausurou na sua tenda e ficou pensando o que fazer contra aquele gigante. E ficou maquinando quem iria à peleja, e ficou maquinando quem iria enfrentar e se colocar à disposição de enfrentar aquele problema. Irmãos, os problemas, eles são didáticos. Os problemas, eles são pedagógicos. Os problemas, eles são para nos ensinar e para nos fazer com que nós venhamos a crescer a cada dia nas nossas vidas. Encarar os problemas, lutar contra os problemas, isso é importante para nós, para o nosso crescimento. Da forma como eu vejo o problema, isso vai determinar o meu comportamento em relação a ele. Esse gigante que afrontou por 40 dias, e o rei se escondeu e não quis. E o interessante aqui, Oséias capítulo 4, versículo 9, diz que como é o sacerdote, assim é o povo. Se o rei não vai, quem vai? Se o rei está com medo, quem vai querer enfrentar o gigante? Mas a Bíblia diz que teve um homem, menino ainda, na sua tenridade, na sua juventude, que o seu pai chamou aquele garoto e disse: eu quero que você vá até os seus irmãos, aonde eles estão na peleja, e leve aqui uns pães, uns trigos torrados, uns queijos, e vai ver como eles estão. O que eu acho interessante nisso é que Davi tinha uma comida saudável para levar para seus irmãos. Davi tinha um bom alimento, um alimento de qualidade. E eu penso e pergunto para mim: qual alimento que eu tenho para oferecer para aqueles que estão comigo? Qual alimento eu tenho para oferecer para aqueles que andam comigo? Qual alimento que tu tem para oferecer àqueles que estão em tua volta no dia a dia da sua vida? Davi saiu para ver, para conduzir aquele alimento a seus irmãos. Mas eu quero destacar o seguinte no primeiro livro de Samuel 17:1, que diz assim: e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Socó, no hebraico, quer dizer espinhos. Os problemas, eles estão como espinhos, irmãos. Os problemas, eles estão como os espinhos que nos maltratam, que nos assolam, que nos fazem muitas das vezes chorar, que nos fazem muitas das vezes recuarmos e nos escondermos. Ninguém aqui está vacinado contra os problemas. Agora, Socó que está em Judá. Judá quer dizer louvor. Você consegue louvar em meus espinhos? Quando tudo parece que está perdido, quando tudo parece que não tem mais jeito, que não tem mais solução, quando em tudo em sua volta parece que não há mais saída, você consegue louvar em meio a essa situação? Lembra do que Abacuque disse no capítulo 3, no versículo 17? Que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das manadas sejam arrebatadas, e no curral